Sejam bem-vindos ao GenetiCast, uma produção do Grupo de Estudos em Genética e Melhoramento da UFV, o Gen Melhor. Este é o nosso terceiro episódio da série A Equação do Melhorista, em que estamos explorando um pouco mais sobre esse tema. Na conversa de hoje, daremos continuidade com o nosso bate-papo com o professor Rodrigo e a doutora Michele. Se você ainda não ouviu o último episódio, corre lá que ainda dá tempo de se inteirar sobre o assunto. Na conversa de hoje, eu, Alice Santana, estou com o Marco Antônio Peixoto. Olá, Alice. Olá, ouvintes. Satisfação continuar essa conversa super proveitosa. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer ao professor Rodrigo e à doutora Michele pela rica troca de experiências. Continuando a falar um pouco dessas tecnologias, que vocês citaram aí, um pouco de seleção genômica, falaram também sobre o duplo haploide, até mesmo esse intercâmbio de germoplasma. Como que acontece essa troca entre empresas e universidade? Para a Michele, que é da empresa, se tem essa troca com a universidade, para o professor, que é da universidade, se tem essa aproximação com as empresas, se vocês conseguem fazer, assim, parcerias, trabalhar em conjunto ao longo aí do programa de melhoramento. Professor Rodrigo, se você quiser começar. Bom, primeiro que, eu vejo parcerias público-privadas, tanto no Brasil como até nos Estados Unidos, do ponto de vista de melhoramento. Talvez em outras, patologia, entomologia, seja um pouco diferente, ou planta daninha, mas do ponto de vista de melhoramento, o foco, a facilidade está em você fazer parceria com empresas pequenas ou médias, no máximo média. Porque qual o interesse da Bayer em fazer da Bayer, da Corteva, da LP, HT, fazer uma parceria com a universidade do ponto de vista de melhoramento? Desenvolver linhagem de milho não é difícil, fazer híbrido não é difícil. E eles têm recurso, têm toda uma rede de ensaios. Então, o que eu vejo hoje, nós temos que atuar em pontos específicos. O meu programa de melhoramento, depois de 8 anos, está encontrando um caminho, eu vejo, para atender empresas pequenas e médias, porque o mercado saturou muito, principalmente o mercado de milho. Hoje nós temos umas 25 empresas de melhoramento de milho no Brasil. E a gente vê essa parceria público-privada com empresas pequenas ou empresas médias, não mais do que isso. Então, hoje a gente está em andamento um projeto com a empresa, acho que não posso falar o nome aqui por enquanto, a gente está testando linhagens com testadores e vice-versa dessa empresa, e ela começou a financiar parte do nosso programa de melhoramento. Isso é importante. E se sair alguma coisa que possa vir a ser comercial, isso vai ser retornado em forma de royalties para a empresa. Então, tem todo um contrato, tem todo que eles chamam aqui na universidade de convênio, né? É sobre isso, mas é uma coisa que já está em andamento. Nós vamos avaliar agora na safrinha, nós e ainda mais a empresa, né? Em várias regiões do Brasil, híbridos que têm como mães linhagens da UFV. Em 100 anos de UFV, é a primeira vez que vai acontecer isso. É uma parceria público-privada e, em troca disso, tem um financiamento de parte do nosso programa. E o que acontece é que nós estamos lidando com germoplasma. Então, é uma coisa muito complexa. Você está lidando com linhagem de milho. Eu não vou mandar as linhagens da UFV para lá e eles não querem mandar o testador para cá. Então, temos uma parceria hoje, temos outras coisas que estão em andamento com outras empresas, e a tendência é ir avançando nesse sentido. No caso da UFV, eu não vejo o programa de melhoramento de milho da UFV colocando um híbrido no mercado. Dificilmente, porque você precisa de evento transgênico hoje. Mais de 90% do milho plantado no Brasil é transgênico. Um dos caminhos é desenvolver linhagem para usar com testadores que já são transgênicos, com machos que já são transgênicos ou vice-versa, né? Licenciar a linhagem para essas empresas pequenas, empresas médias, para nichos específicos, para alta população de plantas, para tolerância a alguma seca, talvez para silagem, que é um nicho específico. Uma outra tendência hoje que a gente vê no caso do milho, né? Um milho de baixa estatura, né? Futuro, provavelmente, a gente vai plantar milho aí com 150, 200 mil plantas por hectare, então desenvolver linhagens que sejam aí, tenham uma inserção de espiga aí de 40, 50 centímetros. Então, esses são os nichos que a gente vê do ponto de vista em parceria com empresas pequenas. Quando você mencionou que o foco do seu programa de melhoramento era a produção de linhagens, me veio à cabeça, possivelmente, para vocês produzir uma linhagem boa, a empresa vai se interessar se o cruzamento for bom, né? Produzir bons híbridos, mas com os testadores deles, né? E eles não vão liberar, assim, os testadores de qualquer maneira, né? Então, possivelmente, você tem essa questão de estar fazendo um trabalho a longo prazo, a empresa conhecer o pesquisador que está fazendo isso, saber que o pesquisador é sério e confiar, né? Ter essa confiança, essa parceria, mas que vem de uma confiança mútua. Isso foi feito muito isso nos Estados Unidos.
de você ter os testadores da indústria. E isso no Brasil, agora só está se tornando possível quando meus ex-orientados começaram a ir para as empresas, entendeu? Eu escutei do melhorista desse jeito assim, ó, de empresa grande. Nós não temos interesse em fazer parceria com a universidade porque nós jogamos milhares de linhagens fora todo ano. Boas, melhores que as suas. Interessante. Michele? Bom, eu acredito que, em relação ao que o professor Rodrigo foi falando, eu acho bastante interessante que ele tocou nesse ponto aí dessas parcerias, o conhecimento, né, entre os pesquisadores, e o mais importante é o alinhamento de expectativas, né? Tem que estar os dois no mesmo rumo, senão não dá certo. No caso de instituição privada, é um pouco mais, não sei se é mais difícil a palavra, mas esse intercâmbio de informações, ou até mesmo de germoplasma, fica bastante limitado. Mas no nosso caso, que fizemos parte de uma empresa um pouco menor, por exemplo, quem faz análise molecular para nós é outra empresa. Quem faz alguns testes fitopatológicos também é outra empresa. Nós recebemos na nossa unidade de pesquisa pesquisadores de Bayer, de Corteva, porque nós fizemos usos dessas biotecnologias. Então, muitas vezes a gente não consegue ter um intercâmbio direto, mas a gente tem um intercâmbio de conhecimento agregado em relação às pessoas que fazem parte de uma outra empresa, né? E é muito importante isso ser retratado, porque na própria universidade, muitas vezes, alguns professores fazem questão de estar estimulando esse contato direto entre pesquisadores. Normalmente, a gente é orientado de um professor, orientado de outro professor, às vezes de outro departamento. E quando a gente vem para uma empresa privada, a gente tem que estar com a mente aberta muito a isso também. E essa interação é extremamente importante. Jamais um pesquisador da Bayer vai vir até a unidade aqui nossa de pesquisa e vai dizer qual que é a estratégia da Bayer. Mas ele está olhando com você algum material, por exemplo, uma tecnologia intacta, agora Intacta Extend, consegue te dar uma visibilidade como que está a situação dentro do mercado. Porque aí você também consegue pegar essa informação e direcionar para dentro do seu programa. O que eles estão vendo que nós não estamos vendo? Porque muitas vezes estão em nichos, né, dentro do país que nós não estamos instalados ainda. Então, é importante ter essa visibilidade. Então, o intercâmbio ele acontece muito mais, não o germoplasma em si, mas as informações agregadas. E é importante isso, porque um programa de melhoramento, ele tem que ser testado, né, já nos ensaios finais de VCU, no maior número de locais. E isso é um dos grandes desafios dentro da empresa privada, porque envolve muitas pessoas, envolve muito custo, e a gente tem que saber em que regiões a gente está testando. Regiões estratégicas, não adianta estar em uma mesma condição de altitude, numa mesma condição específica, né, que não vai ter diferença, né? E é importante a gente ter essa visibilidade quando a gente tem um contato com outros pesquisadores. Então, eu praticamente todo mês estou dentro da GDM, que é outra empresa de melhoramento. Ela, de qualquer forma, o intercâmbio de tecnologias acontece, só um pouco diferente. Certo. Complementando, professor, você acha que o fato de a UFV estar geograficamente isolada de onde a gente tem a maior parte, né, da produção nacional do que a gente trabalha, né, que seria soja, principalmente na soja e o milho, tem influência em não termos, né, muitas parcerias entre empresas e universidades? No caso da UFV em si. Não, eu não acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que quem faz diferença dentro de qualquer instituição, seja ela pública ou privada, são as pessoas que estão lá dentro. Então, o que eu vejo? Por exemplo, nós temos universidades com estrutura muito boa no Mato Grosso do Sul, no Goiás, no Sudeste, mas que não tem programa de melhoramento. Talvez não seja um programa de melhoramento, no caso estou falando de milho, com formação de população base, desenvolvimento de linhagem, desenvolvimento de híbrido, teste de híbridos. Porque às vezes esses pesquisadores não têm interesse. Então, não vejo isso, mesmo porque hoje a gente consegue conversar com qualquer parte do mundo. O que eu vejo, Marco Antônio, por incrível que pareça, hoje é mais fácil você fazer uma parceria com uma empresa privada, a UFV, do que com a empresa pública. Eu vejo que muitos pesquisadores que trabalham nessas universidades têm um foco mais acadêmico, o foco é no artigo. E numa lista de prioridades do meu programa, os orientados sabem disso, nós não temos foco no artigo. Nosso foco é no programa de melhoramento, desenvolver linhagem, desenvolver o híbrido, fazendo trabalhos de melhoramento consistentes, que vão demorar aí 1 ano para cruzar, 2 anos avaliando, mais 1 ano o estudante fazendo análise estatística, mais 1 ano escrevendo, 5 anos, 4, 5 anos, você vai ter uma boa publicação, um trabalho de melhoramento, um bom treinamento, e vai ter desenvolvido uma linhagem, vai ter desenvolvido alguma coisa que realmente vai contribuir
para o melhoramento de milho, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de germoplasma ou do ponto de vista de conhecimento. É interessante, mas tem uma questão que envolve a própria universidade em si, né? Porque você tem bons projetos aprovados se você é um pesquisador que publica razoavelmente bem, né? Então, eles levam isso em consideração. Só para você ter um programa funcional em mão, um programa de melhoramento em mãos, funcionando com tecnologias adequadas aí ao seu orçamento, claro. O orçamento também não é barato, né? É algo caro. Eu acho, né, que o seu programa de melhoramento, por exemplo, deve ser algo bem, em termos financeiros, você deve gastar bastante com o programa em si. Mas se você não publica bem, você não recebe incentivo do governo. Mas se o foco for mais a produção igual você falou, o foco seria o programa de melhoramento, você não consegue publicar tão bem. Talvez essa saída de parcerias público-privadas seria bastante interessante para esse tipo de programa de melhoramento. O foco seria o programa em si. Há a tendência de outros grupos de melhoramento ou de qualquer coisa fazer isso, porque o governo não vai conseguir mais financiar. Esse financiamento do governo, daqui 10, 15 anos, não vai existir mais. Ele não tem condição de fazer o financiamento das pesquisas. Ou você faz parceria público-privada ou você não faz pesquisa. Então, o seu foco hoje do programa é aumentar essas parcerias público-privadas? É aumentar essas parcerias público-privadas. Mas é tudo demorado, mas eu não tenho pressa. O bom mesmo seria se a gente achasse um investidor para colocar um programa de melhoramento na região da Zona da Mata, né, entre o Espírito Santo aqui, que tem um nicho de mercado para algumas malas de milho que a gente acha que teria condição. Interessante. O que não está presente na equação do melhorista, mas é um produto muito importante do seu programa de melhoramento. Michele? Bom, trazendo pelas experiências que eu tenho vivido na instituição privada, seja multidisciplinar, seja dinâmico. Você pode ser contratado para um cargo X, mas você precisa estar à frente de gestão de pessoas. Você vai precisar estar à frente de gestão de capital da empresa. Trazendo um exemplo meu pessoal, aqui na empresa que eu faço parte. Quando eu fui contratada, eu fui para ser melhorista de soja numa estação de pesquisa que estava sendo instalada na região sul do Brasil, com foco no desenvolvimento de materiais para o sul, Paraguai e Argentina. Só que, ao longo do processo, eu sou responsável pelo desenvolvimento dessa estação. E o desenvolvimento da estação é a interação com engenharia, parte de estruturas, parte elétrica, burocracia de prefeitura e tudo, contratação de pessoas. Então, você vai ter que ser, muitas vezes, RH, você vai ter que estar em contato, que eu acho que o que mais eu tenho feito ultimamente, com o jurídico da empresa para elaboração de contratos. Eu acredito também que a universidade tem um papel extremamente importante. A universidade tem o papel, mas o estudante tem a obrigação de querer fazer ou não, que é contextualizar nesse ambiente. Então, você interagir com diferentes pessoas, interagir do seu grupo de pesquisa, e você vai estar gerindo pessoas que têm um nível de intelectual alto e outras que nem tanto. Eu acredito que é muito mais sofrido você chegar nesse ambiente numa empresa e que achar que na empresa vão te ensinar, que muitas vezes a empresa não perdoa. Você está trabalhando com o tempo da empresa e, acima de tudo, com o recurso. Empresa quer eficiência. Então, essa questão de ser dinâmico e ter essa visão multidisciplinar, o entendimento do negócio, uma coisa que eu particularmente gosto muito da empresa que eu estou atuando, que é a diretoria faz questão do funcionário entender o negócio, entender suas estratégias. Isso leva também a você otimizar a gestão do recurso e do tempo. Vai além do programa de melhoramento. E a estratégia do negócio engloba tudo isso. Não tem outra forma de você se inteirar sobre um assunto sem você fazer parte dele. E é bastante importante, então, o que não está presente nessa equação do melhorista é essa visão multidisciplinar e o dinamismo dentro dessas suas atividades, que elas não estão presentes, mas elas atuam indiretamente no desenvolvimento de um produto de qualidade também, né? Porque se você não conhece a estratégia de empresa, você não se interagir com diferentes setores dentro da empresa, não tem mais espaço dentro de empresa privada para ficar no mundo só seu, né? Eu acredito que isso é algo muito importante. Interessante, você tocou na palavra que eu acho realmente boa e atual, que é a questão da eficiência. Você tem que ser eficiente lá na parte de ganho de seleção e perda de diversidade, você tem que ser eficiente também com os recursos dentro do programa de melhoramento. E, querendo ou não, o seu programa, independente do orçamento que você tem, ele necessariamente tem que ser rápido e isso vai englobar todas as possibilidades, da parte de gestão do próprio germoplasma até mesmo da gestão de pessoas dentro do programa.
Eu acredito muito também, Marco, que muitas vezes em empresas maiores a gente consegue ter, né, pessoas mais focadas numa parte contábil, numa parte financeira, numa parte jurídica e os pesquisadores na sua área de desenvolvimento. Mas muitas vezes a rotatividade grande de uma empresa, de um setor da empresa, não da empresa em específico, está pelo colaborador não querer ingressar num desafio. Aquele seu momento, a empresa não espera isso de você. Ela espera você ser dinâmico, você assumir você vai errar, vai, com certeza, faz parte, né? É isso que faz a pessoa desenvolver e evoluir. Mas os olhares de qualquer gestor é muito melhor ver pessoas que topam desafios, né? E indiretamente hoje a gente fala tanto em network, né? Nada melhor do que você assumir desafios que você busca estar sempre interagindo com pessoas, e se você está interagindo com pessoas, muitas vezes dentro do seu processo de um programa de melhoramento, surge dúvidas, conheci tal pessoa em tal oportunidade de trabalho, numa parte de desenvolvimento e treinamento da empresa, que essa pessoa pode ter essa informação e me ajudar. Então, é bastante importante. E o mundo do melhoramento, ele não é tão grande, né? A maioria das pessoas, elas se conhecem, né? De alguma certa forma, exatamente. Então, se você é a pessoa que pega desafios e é competente, as pessoas vão conversar sobre isso. E uma coisa, Marcos, só complementando para finalizar, quando entrei nesse mundo privado, eu achava que empresa X não conversa com empresa X. Acho que há muito mais interação entre pesquisadores da iniciativa privada do que a pública. As pessoas, elas interagem. Depois que eu vim para essa empresa mesmo, eu descobri que quem preside a empresa tinha contato com pessoas diretas na empresa que eu atuava. Então, com certeza, em algum momento eles podem, eu acredito, possam ter se conversado. Então, é bastante importante isso, ter o foco e a humildade em saber, né, em querer aprender, se disponibilizar e ter toda essa análise e visão multidisciplinar do negócio, da estratégia da empresa, que isso, com certeza, só tem a agregar dentro do programa de melhoramento em si. Com certeza. A academia, a gente está nesse meio acadêmico, né? Ela ainda é um pouquinho regrada ao ego. Então, os pesquisadores, não sei, eles têm aquele amor por tudo que fazem e eles não se dão tão bem, assim. A gente vê diversos exemplos, né, de pesquisadores bons em trabalham na mesma área, mas levantam hipóteses diferentes sobre o mesmo assunto e, ao longo dos anos, se desentendem. E essa troca, que poderia ser mais rica, ela acaba se perdendo, né, ao longo desse relacionamento e não evolui. Professor Rodrigo? Bom, muito bom aí que o Michel colocou a pergunta que você fez em relação a qual é o nosso principal produto que não está na equação do melhorista. Eu acho que do ponto de vista de programa de melhoramento da instituição pública, uma das coisas que é um produto, né, importante do nosso programa de melhoramento, talvez seja até um dos mais importantes, é a formação de recursos humanos. Então, isso é o principal foco do meu programa de melhoramento hoje. E a formação de recursos humanos, que eu sempre tento mostrar, tanto do ponto de vista de pós-graduação, quanto do ponto de vista de graduação, a gente tem estudantes estagiários voluntários de pós-graduação. Essa formação, ela tem que ser não só técnica. Eu sempre falo para os estudantes que eu não me preocupo muito se eles vão aprender a fazer um cruzamento, identificar uma planta de milho, identificar um cruzamento bom, fazer análise estatística. Isso eles vão aprender. Todo mundo, a maioria que entra no programa vai aprender. Mas eu quero saber se eles vão aprender coisas como trabalhar em equipe, coisas no mundo que nós vivemos hoje, onde as pessoas não sabem o que é valor. Então, eu tento mostrar para ele que valores são inegociáveis. Então, você tem que ser honesto, você tem que ser ético. Tenta publicar um trabalho. Ah, professor, eu vou colocar aqui se eu mudasse isso aqui, o trabalho publicaria. Mas aí você está publicando uma mentira. E essa formação de estudante que saiba trabalhar em equipe, que converse com o tratorista usando os mesmos valores na conversa com um outro professor, com um pró-reitor. Um dos produtos, nosso principal produto hoje é isso, formar melhoristas de planta, mas não é o melhorista puro, mas aquele melhorista que, ao chegar na empresa, ele vai ter facilidade de trabalhar com outras pessoas, ele vai ter humildade de ouvir opiniões de pessoas. Às vezes você tem um cara um técnico agrícola de campo que ele tem 20 anos de casa. Ele sabe muito mais do que você que tem doutorado. E às vezes para algumas pessoas isso é difícil de aceitar. Isso é humildade. Então, às vezes você vai trabalhar na empresa que você tem outras pessoas que têm menos estudo que você, mas sabe mais que você.
Ensinar para as pessoas que humildade é importante. Menos narcisismo, mais trabalho em equipe. Então, isso é uma das coisas que a gente tem focado para formar pessoas, como a Michele falou, né? Eu tenho um estudante aqui, que foi o Leandro Zulfo, que é melhorista de uma empresa. Ele teve toda a formação dele com melhoramento de milho e hoje trabalha com melhoramento de soja. Você tem que ser multidisciplinar. Eu converso com outros ex-orientados meus que falam que as dificuldades, eles nunca chegaram para mim e falaram assim, nossa, a dificuldade de desenvolver uma linhagem, a dificuldade de trabalhar com pessoas, a dificuldade de conversar com vários setores da empresa. Então, por isso que o nosso produto aqui hoje, do Programa de Melhoramento de Milho da UFV, é formar um melhorista de milho ciente de que saber fazer análise estatística é importante, que saber conduzir experimento é importante, mas o lidar com pessoas, o liderar pessoas. Porque quando a empresa contrata alguém, ela vai contratar alguém para resolver um problema da empresa. Só para isso. Se não tiver problema, não tem contratação. Você que tem mestrado, doutorado, você vai ser contratado para liderar um time. Então, você tem que saber, no mínimo, conversar com as pessoas. E você tem que saber liderar esse time. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla de formação de recursos humanos. Então, acho que hoje o principal produto nosso é a formação de recursos humanos. Infelizmente, muitos estudantes de pós-graduação acham que tem um determinado número de artigos, ele é bom. Na verdade, não tem relação nenhuma. Eu conheço muita gente que não tem artigo e tem menos artigos e tem muito mais sucesso. Quando o estudante vem trabalhar conosco aqui, eu falo para eles assim, olha, vamos conversar. Eu quero pedir mestrado com você ou doutorado. Você vai publicar pouco, porque se o trabalho não for contribuir, nós não vamos publicar. Você vai trabalhar muito e você vai ter que lidar com diferentes pessoas, opiniões, ser humilde. Você quer? É difícil de você encontrar, porque muitos estudantes nos procuram e falam assim, e aí, você publica muito? Não, eu publico bem. Nós publicamos bem, é diferente. Só complementando, essa questão de ética é extremamente interessante. Eu acho que é bom escutar isso de uma pessoa que é formador de recursos humanos, né? De você bater nessa questão de valores, de você bater nessa questão de ética, que realmente, para um profissional, ainda mais no dia de hoje, a ética está muito solúvel, né? Depende muito de onde você está, você vai seguir os valores daquele local ali, né? Pois é, Marco Antônio. Esse dia eu estava na camelotagem de Viçosa, não sei se vocês viram. Procura alguém que escreva discussão de TCC. Então, para com isso aí. Procura alguém que escreva discussão de tese. Então, entendeu? Onde estão os valores? Entendeu? E outra coisa, o estudante da pós-graduação, ele recebe uma bolsa. Primeiro você tem que ser ético, depois você pode ser preguiçoso. Mas a primeira coisa que você tem que ser é ético. A sociedade é dinheiro do contribuinte, é sociedade. É o cara que compra um pacote de arroz e o imposto é descontado e parte daquele imposto vira uma bolsa. Então, no mínimo, primeiro você tem que ser ético. Não pode ser mentiroso. Bom, então, com base nesse assunto que a gente tem abordado aqui, eu gostaria de saber um pouquinho da Michele, que é ex-aluna da UFV e hoje está atuando no mercado de trabalho. Qual que é a sua opinião, Michele, sobre a importância da UFV na sua formação profissional, pessoal, e como isso tem refletido na sua carreira profissional atualmente? Bom, Alice, eu acredito que a universidade ela nos oportuniza uma bagagem de conhecimento muito grande, né? Você tem disciplinas ofertadas em diferentes áreas com nível de conhecimento altíssimo. Então, o aluno que se propõe a querer ter acesso ao conhecimento, ele encontra ali. Então, isso sem sombra de dúvidas, seja na área de genética quantitativa, seja na área de bioinformática, enfim. E eu acredito que a UFV ela teve uma contribuição muito grande, principalmente no programa que eu fiz parte do programa Feijão, e lá você tinha oportunidade, novamente, eu sempre falo, o interesse existe e cabe a nós buscarmos essas ferramentas, que era você acabar interagindo, né, interagindo com muitas pessoas. Então, lá, muitos desafios que eu fui encorajada a assumir, a UFV me proporcionou. Como o professor Rodrigo colocou, você interage com os funcionários de campo, você interage com outros pesquisadores, estudantes de mestrado, doutorado, iniciação científica, e o professor José Eustáquio, pelo menos na minha época, ele oportunizava aqueles alunos que queriam e vinham desempenhando um bom trabalho, até mesmo ajudar na condução do programa. Então, você assumia responsabilidades que são responsabilidades que você vai estar frente a frente dentro de uma empresa privada. Então, se o aluno busca isso, ele tem ali. Aproveita a universidade, porque a universidade está te ensinando. Quando tu chegar numa empresa,
ninguém vai parar e te explicar como as coisas acontecem. Você está trabalhando com recurso, né, e tempo. Tempo é sagrado numa empresa. Então, quanto mais você usufruir dessa formação no seu desenvolvimento humano, melhor vai ser e menos sofrido vai ser lá na frente. Acredito que os programas em si, os professores que estimulam muito isso dentro dos seus programas de melhoramento, eles com certeza estão contribuindo de forma muito dinâmica e muito rica para disponibilizar esses recursos humanos para as empresas ou instituição pública ou privada de forma geral. Eu falo mais na privada porque é o que a gente vê muito. Às vezes a pessoa tem uma formação incrível, mas ela não consegue gerir nenhuma pessoa. E para uma empresa isso é crucial. Ninguém vai fazer o seu serviço, ninguém vai fazer a sua atividade. E dentro da sua atividade está gerir pessoas. Eu não conheço nenhum grupo de pesquisa dentro de uma empresa que o cara trabalha sozinho. Às vezes tem alguma coisa que fica meio limitado, mas isso é um em cada, 200 funcionários que pode acontecer em empresas maiores. E em empresas menores, pessoal, não tem disso. Você vai ter que interagir sempre com pessoas. E na sua opinião, professor Rodrigo, quais são os principais aspectos que um estudante de pós-graduação em genética e melhoramento deveriam observar durante sua formação aqui dentro da UFV para se preparar para o mercado de trabalho? O senhor que tem aí o contato já com várias empresas e tem visto, né, quais são as demandas que as empresas têm, quais seriam as sugestões e dicas para nós que estamos dentro da universidade e quais são os pontos que nós devemos trabalhar bastante aqui dentro da universidade para ter um sucesso profissional? Eu acho que a Michelle já colocou bem isso aí, mas uma coisa muito importante que eu sempre falo para os estudantes: a jornada e a companhia tem que ser mais importante que a chegada. Você tem que valorizar a jornada. E, lógico que inglês é importante, talvez uma experiência no exterior também vai te ajudar no seu treinamento, alguma coisa que você não conseguiu ver aqui no Brasil. Então, tecnicamente falando, você vai ter que ver para onde você quer ir. Se eu quero ser um melhorista, você vai ter que vivenciar um programa de melhoramento, que você tem o programa feijão, você tem, no caso da UFV, né, o programa soja, o programa trigo, o programa milho, o programa de melhoramento de cana. E tudo isso que já foi falado aqui, do ponto de vista de saber trabalhar em equipe, do ponto de vista de lidar com pessoas, do ponto de vista de ter humildade, do ponto de vista de, se tiver essa experiência, essa coisa de hierarquia, que às vezes é importante você já vivenciar na universidade, do ponto de vista de conhecer outras áreas. Então, tudo isso que envolve o trabalho em equipe, essas habilidades do trabalho em equipe, de ser, mais uma vez, né, repetindo aqui, de ser ético, de valorizar as pessoas, de valorizar o time que você trabalha, porque as pessoas são muito importantes. No final das contas, o que realmente faz diferença são as pessoas. Isso você tem que aproveitar. E você, para aproveitar, você tem que ter uma imersão dentro dos grupos de melhoramento que tem na universidade. E uma outra coisa muito importante é de você estudar todos os dias aquilo que você deseja, porque quando você está na universidade, você está acumulando conhecimento, está acumulando gordura. Quando você chega na empresa, você vai queimar gordura. Aquelas pessoas que têm o tecido adiposo fino, vai queimar mais rápido. Aquelas que têm mais grosso, vai demorar mais queimar quando chegar na empresa e vai se destacar melhor. Quanto mais ferramentas você aprender dentro da universidade, sem perder o foco, mais você vai ter chance de fazer sucesso lá fora. E, quando você está no grupo, pensar sempre, o interesse do grupo tem que estar acima do seu interesse pessoal. É igual quando você está representando um determinado... Eu já participei, líder de sala, por exemplo, eu falo assim, ó, a opinião da sala é essa, a minha não é essa, mas como eu estou representando a minha sala, o meu voto é sim. Mas se fosse o meu voto, Rodrigo, seria não. Por quê? Porque o interesse do grupo tem que estar acima do seu interesse, sempre. Muito bom. Para finalizar, então, aquela pergunta que a gente gosta de fazer. O melhoramento de plantas, ele tem limite? O que você acha, professor Rodrigo? Limite do ponto de vista de ganho de seleção? Pode ser do ponto de vista de ganho de seleção. Você acha que a gente vai chegar a um certo momento, a gente não vai conseguir mais melhorar o que a gente tem em mãos? Primeiro que, tipo assim, eu não vejo que o melhoramento tem limite, porque nós temos uma pressão, principalmente nós que estamos em um país tropical, nós temos uma pressão de seleção muito grande. Então, nós temos que lidar com isso.
No caso do milho, nós temos uma infinidade de coisas para fazer ainda. Nós temos desafios imensos, como o caso recente do enfesamento, como o caso que começa a ser interesse das empresas privadas da fixação de nitrogênio por algumas raças de milho que já foram identificadas no México. Isso vai começar um trabalho intenso sobre isso. Eu não vejo limite do ponto de vista de melhoramento, porque você tem uma pressão de seleção muito grande, você tem muita, em termos de praga, em termos de doença, em termos de condição climática. As condições climáticas estão mudando muito, então os desafios estão mudando também. Então você tem que desenvolver material para isso e você vai usar cada dia mais ferramentas para esses desafios que tem por aí. O céu é o limite do ponto de vista de melhoramento. Muito bom. E, Michele, você acha que o melhoramento de plantas tem limite? Acredito que não tem limite. Isso teria limite se todos os outros processos que movem o programa se estabilizassem, né? Pragas evoluem, o clima, as situações de clima, todos os anos a gente vive episódios diferentes, então nós somos movidos a desafios, né? E assim o programa é construído. Então, não tem limite, ao meu ver, porque nós sempre vamos ter situações para estar desenvolvendo produtos que atendam diferentes nichos, diferentes necessidades, né? Tem toda essa questão aí de pragas, de doença, a questão climática, a questão de avanços de materiais que até então não eram produzidos em alguns locais e agora são, então vai ter pressão de diferentes pragas com o passar do tempo. Então, até onde os programas estão se preocupando com isso, e coisas que fogem muitas vezes do nosso limite. De forma geral, os programas eles são movidos a esses desafios que são constantes. Então, não tem limite, não. Muito bom. Papo extremamente rico com o professor Rodrigo e com a Michele. Eu gostaria agora de agradecer a vocês. Michele, muito obrigado pela sua participação. Bom, eu agradeço. Eu, graças a Deus, sempre tive a oportunidade de fazer parte do sistema público de ensino. Então, num momento como esse, de a gente estar interagindo, eu acho que isso é um dever com a sociedade. Alguém pagou para hoje eu estar na posição que eu estou, onde fui tendo minha formação, que foi no ensino público. Então, estar interagindo com quem também está se desenvolvendo para vir assumir a oportunidade é um privilégio. Eu agradeço a vocês o convite, a oportunidade, que essa troca de informação ela se mantenha aí entre nós. Obrigada. Muito obrigado. Professor Rodrigo, agradecemos imensamente a sua participação. Eu que agradeço o convite, Marco Antônio, e agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E a Michele, na época, era estudante lá no programa Feijão, a gente conversava bastante, tomamos muitos litros de café juntos, conversávamos sobre assuntos variados, e eu sempre fui um admirador dela como estudante, né? Ela era uma estudante muito dedicada, o braço direito do programa de Feijão lá, né? Então, eu sempre uso os exemplos dela nas aulas. Sempre dela, da própria Nainê, né? Também, que eu sou outro admirador. Sempre recordo das nossas conversas, recordo do desempenho dela no Feijão. Isso é o legado que ela deixou. Talvez mais importante que se ela tivesse deixado aí 30, 40 artigos. E é muito bom ver você agora numa empresa nova, né? Que você está aí recentemente e feliz pelo que eu vi. Então, você merece todo esse sucesso. Queria aproveitar aqui, né? Desculpa aí, pessoal do G Melhor, para poder esse agradecimento. E agradecer a vocês do G Melhor, né? Que vocês continuem nesse caminho aí, que vocês estão de parabéns. Todos vocês que estão aqui e os que não estão aqui. Obrigado, né? Pelo convite novamente. E as portas do nosso programa de melhoramento estão abertas para quem quiser visitar. E pode ter certeza que lá o dinheiro é bem empregado, porque nós mantemos lá por milagre. Mas é isso. E você, caro ouvinte, gostou? Acompanhe-nos em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn, além do nosso site www.gemmelhor.com.br para deixar seu comentário, crítica, sugestão ou temas para trazermos nos próximos episódios. Em nossas redes sociais e no nosso site, você pode saber mais sobre nossos eventos e novos episódios do GenetiCast. E como você sabe, toda primeira segunda-feira do mês, um novo episódio. Um grande abraço e até mais!